Noite de exibição do filme Carvão aqui em São Paulo reúne diretora e muitos convidados. Eu gostaria de saber se, quando chega nesse momento de estreia, você já digeriu toda essa emoção ou só depois que você consegue digerir? Eu nunca digiro emoção, eu sempre tô tensa, então eu não posso dizer que eu já digeri emoção, tô super feliz, mas tudo é um pouco emocionante, assim, o tempo inteiro, isso não passa, pelo menos pra mim não passou. Hoje vai ser, a gente passou já, o filme, a estreia mundial foi em Toronto, depois na Espanha, depois nos Estados Unidos, depois teve Rio, aí aqui em São Paulo, né, teve o filme na mostra, e eu sigo tensa, então acho que a resposta é essa. Olha, eu acho que é um filme super contemporâneo de um Brasil que a gente conhece pouco, e eu acho que a Carol trata isso com um humor muito especial, então é um filme gostoso de assistir, mesmo sendo muito estranho. Eu acho que funciona. Gostaria que você contasse como foi a experiência de fazer parte desse filme que está incrível. Ai, olha, pra mim foi a melhor experiência que eu já vivi, entendeu? Eu nunca tinha feito nada assim, né? Então foi emocional, foi uma coisa assim, surreal. Pra mim foi surreal. Pra mim foi muito bom, maravilhoso, adorei fazer. É um papel tão... Ele é pequeno e pra mim ele saiu como se fosse uma estrela, assim, brilhando, sabe, no céu, assim, só ela. Então eu era aquela ali pra mim, no meu eu era aquela estrela que brilhou a primeira vez na vida, tão forte quanto um cometa. Muito bom, maravilhoso, adorei participar desse filme. Foi um sonho que se realizou e espero que daqui em diante sejam melhores, aconteçam coisas melhores na vida, mas foi um presente de Deus. As pessoas da área, quando falam em fotografia, é muito fácil, né, falar sobre como tudo ocorre, mas para as pessoas leigas entenderem como que é o seu trabalho. Na pré-produção que a gente fala, a gente desenvolve a concepção do filme, como a gente quer contar essa história, né? Com a câmera, com a luz. Então a gente faz uma pesquisa, procura referências e desenvolve uma linguagem para, quando chega a hora de filmar, a gente já saber o que fazer, né? E ter os caminhos para contar a história do melhor jeito. Olha, cada projeção do filme nova é uma emoção nova. E eu acho que é a primeira vez que a gente está exibindo numa sala de cinema em São Paulo. Então hoje é uma noite muito emocionante. E pegando toda a trajetória, quanto tempo durou, desde antes das filmagens até o momento? Olha, de roteiro foi um desenvolvimento longo, com pausas, então eu fiquei escrevendo esse roteiro entre idas e vindas, digo, parar um tempo, tal, uns 6 anos, né? Depois não é que eu fiquei 6 anos ininterruptos, mas parava, ia fazer outra coisa, mas é um filme que uma ideia que já existe faz mais ou menos isso. E a filmagem em si foram 4 semanas no Brasil e alguns dias na Argentina. E muitas cenas de filmes acabam surgindo de improvisos. Tinha essa margem também para os atores improvisarem? Alguma cena específica surgiu desse improviso? Tinha muito, assim, eu gosto muito de improvisar e de usar o que o filme te acaba mostrando para você, né, pedindo, tal. Então, vou dar um exemplo de uma cena sem dar muito spoiler. A cena da louça, que ela tá lavando louça com ele, é 100% improviso, ela nunca existiu no roteiro. Eu pedi pro Jean só desobedecer a mãe dele, a Maeve nem sabia que ela ia ser desobedecida. E ela surgiu assim. Teve muita cena, muita não, mas teve umas 3, 4 cenas, assim como essa cena da louça, a última diária eu usei para fazer só coisas meio improvisadas que eu não tinha escrito antes e que eu achei que o filme fosse precisar depois, eventualmente. Então, sim, eu gosto de improviso, gosto de roteiro também, de escrever, de diálogos, etc. Acho super importante, mas às vezes eu acho que surge coisa mais interessante e tem que estar aberto para mudar. E a Carol, ela tem uma maneira acolhedora com o elenco. Como que é a direção dela que você poderia contar para nós? Olha, a Carol, eu tive poucos momentos com ela, mas os momentos que eu tive com ela foi excepcional, sabe? Muito atenciosa, carismática, uma pessoa que ela acolhe você como se você fosse da família, assim, sabe? Ali fazendo as cenas, sabe? Ensaiando com a gente, sempre extrovertida, deixando a gente à vontade. Então,
É uma pessoa muito gente boa, muito legal ela. Eu gostei muito de conhecê-la, muito mesmo. E geralmente tudo isso que vocês planejam antes é o que ocorre ou vocês têm a surpresa de no decorrer das gravações ter uma mudança? Não, sempre tem mudanças e as mudanças geralmente são boas, porque a gente está entendendo, você descobre vários caminhos também durante o processo, então essas escolhas geralmente são seguir esses caminhos que aparecem, que sempre são bons assim pro filme. E falando em mudanças, até que ponto você consegue fazer essas mudanças? Por exemplo, hoje que vai ser exibido o filme, seria ainda tempo válido para conseguir ajustar alguma coisa? Não. Hoje já foi tudo testado, tudo definido, hoje está pronto. E mesmo tendo anos de experiência, como foi a sua especificamente trabalhando nesse filme? Olha, esse filme foi maravilhoso, a gente rodou ele durante a pandemia, 4 semanas no interior. Eu adoro rodar filmes no interior, a gente foi muito abraçado pela cidade de Joanópolis e apesar das pessoas nem se reconhecerem porque estava todo mundo de máscara, foi uma experiência muito boa e deu super certo. Antes das filmagens, você tinha total propriedade para falar sobre o filme, mas o que você descobriu no decorrer das filmagens que você nem sabia? Ah, muita coisa. Vou dar um exemplo que é o exemplo mais básico, que é o nome do filme, né? A Carvoaria. O filme, ele nunca se chamou Carvão, nunca teve uma carvoaria nele. A história sempre foi essa, só que foi uma locação que o produtor de locação trouxe, que a gente se apaixonou, e aí o Carvão acabou sendo um personagem, né? Virando um personagem novo, de tanta relevância que ele passou a ter na história, tanta simbologia que tinha. Então, assim, é uma coisa gigantesca, né? O nome do filme, toda a simbologia que isso traz, virou uma locação, né, super importante, a carvoaria em si, né? Antes era só uma casa isolada. Então esse é um exemplo forte, assim, né, desse tipo de coisa que vem surgindo, assim. Você fazendo parte de todo esse processo de fotografia, hoje você vai assistir ao filme, você consegue se desvincular do lado técnico pro lado espectador? Ainda não, é só daqui uns anos. Vai ficar atento a todo o seu trabalho. Eu espero hoje conseguir assistir, sem ficar preso às técnicas e, enfim, e tudo o que aconteceu, né? Como que você espera que reflita no público esse filme? Eu acho que o filme, ele visa, enfim, a intenção é um pouco levantar essas reflexões dessas questões atuais da tradicional família brasileira, né? Deus acima de tudo, da hipocrisia que a gente vive, né? Hoje em dia, que de uma certa maneira é um pouco inerente, né, ao humano, mas que eu acho que vem escalando, né, nos últimos anos de um jeito que a gente viu aí, enfim, nos últimos anos de um jeito muito, muito pesado, né? Então eu acho que se o filme gerar uma reflexão nesse sentido, eu já vou ficar super feliz. E uma última pergunta, se lá no início da sua carreira alguém tivesse dito que você realizaria tudo o que você tem realizado, você teria acreditado? Olha, não sei dizer se eu teria acreditado, porque parece assim, eu fiz um longa só, tem o outro que eu fiz que está em finalização agora, mas são muitos anos, né, fazendo já, então às vezes quando você está com o filme pronto e você fala, nossa, né, é um momento para você desfrutar, mas é tanto trabalho, é uma loucura tão grande que, assim, eu não sei responder essa pergunta, porque eu não consigo mensurar um pouco isso, porque eu tenho tanta consciência de quão difícil foi fazer o filme, fazer um filme, que eu não sei te dizer, assim, mas o que eu posso dizer é que eu estou muito feliz, assim, com o resultado do filme, com como ele está tocando o público até agora, e isso me faz muito feliz saber que a mensagem está sendo passada de um jeito que tem engajado as pessoas.